Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Em Foco. Hoje, a TV Judaica traz para você um conteúdo exclusivo, especial e imperdível. Você vai acompanhar na íntegra o debate completo que reuniu Luiz Felipe Pondé, a jornalista Cecília Flash e Andrés Spoconi. Um dos momentos mais marcantes do terceiro dia da 56ª Convenção Anual da CONIB, realizada no Clube A Hebraica. Um encontro profundo, atual e necessário, que discute temas essenciais para o futuro da comunidade judaica no Brasil e no mundo. Prepare-se, começa agora um conteúdo único, relevante e apresentado com exclusividade aqui, na TV Judaica. O programa Em Foco está no ar. Boa tarde a todos, bom demais estar aqui. Venha, Pondé. Acho que já vão trazer o teu microfone aqui, Pondé. Boa tarde a todos, gente. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito esse convite. Agradeço principalmente esse convite justamente porque eu não sou da comunidade. Há 2 anos, graças ao meu parceiro, sócio, Gabriel Weiner, que muitos de vocês aqui, claro, conhecem, que já esteve aqui no palco, ele me esclareceu diversos pontos e aí eu pude ter mais uma vez para acordar todo mundo, né, igual foi na Tabata. Me esclarecer diversos pontos que eu tenho certeza que foram fundamentais para abrir a minha visão de mundo e não só com relação à causa judaica. É um prazer estar com vocês aqui, tanto Pondé, que eu já tive o prazer de entrevistar 2 vezes, quanto Andrés Spoconi, que vamos fazer despacito, todos nós. E eu queria primeiro trazer esse ponto porque a proposta aqui desse debate é muito simples, né? Fé, razão, democracia, o que está em crise. E eu conversei anteriormente com o Andrés, e o Andrés mencionou o seguinte: Cecília, eu acho que o ponto principal dessa história toda é que a gente está vendo uma derrocada da democracia lato sensu, no mundo inteiro. E é justamente isso que está provocando o antissemitismo no mundo. Andrés, explica esse seu conceito para que depois eu jogue para o Pondé aqui. Ok, vou falar devagar, vou falar espanhol, mas devagar. Sí, la democracia está en crisis en todo el mundo y yo creo que eso se debe a una serie de factores. En principio tenemos que pensar que la democracia, tal como la conocemos, fue creada hace unos 250 años en un mundo que era muy distinto. La Constitución de los Estados Unidos fue escrita cuando una carta entre Boston y Filadelfia tardaba 3 semanas. O sea, es un mundo completamente distinto. Entonces, hay una inadecuación de la democracia a la rapidez y a la complejidad de los problemas que tenemos hoy en día en el mundo. También hay nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías siempre destruyen modelos políticos. La imprenta, por ejemplo, destruyó el modelo político medieval y dio paso a otro modelo político. Social media, internet y todo eso también está poniendo mucha presión sobre la democracia, ¿no es cierto? Porque es una economía de atención. Hoy en día la política es una política no de persuasión, sino de atención. Lo que los políticos tienen que hacer todo el tiempo es captar la atención de la gente, no con argumentos, sino con lo que llaman political theater, con teátrica política, no con argumentos, porque la gente no tiene paciencia para los argumentos. También tenemos caos epistémico, es decir, la gente no sabe cuál es la fuente de la verdad. O sea, tenemos una crisis de confianza muy grande en las fuentes de autoridad intelectual. Entonces, la gente vive en universos paralelos. De hecho, la gente vive en universos algorítmicos paralelos. La realidad que nosotros vivimos es diferente de acuerdo al feed de nuestras redes sociales. Entonces, es muy difícil construir democracia porque la democracia se basa en un substrato compartido de hechos, de fatos, y de racionalidad, que hoy en día estamos perdiendo. Y obviamente, finalmente lo que da crisis a la democracia es que los cambios tecnológicos generan muchísima ansiedad. Inteligencia artificial, por ejemplo, va a costar
muchísimos empleos, mucha gente que tiene trabajos que van a desaparecer. Bueno, genera muchísima ansiedad. Y finalmente, lo que está también atacando a la democracia es la crisis identitaria. La gente ve su propia identidad como ser humano, como miembro de un pueblo, miembro de una nación, bajo amenaza. Entonces, esa inseguridad cultural, esa inseguridad económica, inseguridad social, hace que la gente busque la figura de el gran líder para que nos salve, el salvador, que nos ayude que nos guíe a través de este caos y de esta complejidad. Y eso obviamente es muy malo para los judíos. La democracia liberal fue el único sistema en el cual los judíos tuvieron igualdad, y también para toda la humanidad. Fue el sistema que más prosperidad, libertad, salud le dio al género humano. Entonces, estamos en un momento muy, muy crítico, y si no defendemos, si no resignificamos la democracia, los judíos vamos a estar en riesgo, pero también la sociedad tal como la conocemos va a estar en riesgo. E Pondé, nessa conversa que eu tive com o Andrés anteriormente, ele mencionou, eu falei o quanto que eu entendi quando eu fui a Israel, o quanto que religião era um ponto central que até então eu não entendia. E o Andrés falou, mas Cecília, presta atenção, a religião é sempre um pano de fundo disso tudo. Então, usando uma analogia de teatro, que a gente tem, a história que está sendo contada é uma derrocada da democracia, o pano de fundo disso tudo que compõe esse cenário é a religião, e o texto dessa história seria a razão. Mas para você, a razão não está por detrás de nenhum desses domínios aí da política. Para você é a paixão. E eu quero saber em que ponto paixão e religião se unem e a religião deixa de ser o pano de fundo para então ser um problema nesse enredo todo. Bom, é só para acordar, gente. Esse é o grande objetivo. Vai, pode ir. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, com o Andrés, com a Cecília. Agradeço o convite do Cláudio Lotenberg, mais uma vez, para colaborar, né, abrir espaço para a gente poder refletir. Bom, sim, Cecília, o que eu vou falar, eu diria que tem assim digamos, cerca de 10 anos de material de ciência política empírica, significa análise de comportamento político. Desde 2016, por exemplo, a primeira referência é um dossiê sobre comportamento político dos eleitores, até livros atuais, né, mostram que a ideia de que o comportamento político seja prioritariamente movido pela razão é uma espécie de mito. Bom seria se fosse, né? Então não é que seria mal se fosse, mas é um grande mito, e a gente é muito mais movido por paixões, e aí a fé religiosa, ou religião enquanto tal, está no âmbito desse composto de irracionalidades. Quer dizer, a religião está subsumida dentro disso, né? Aqui, nada a priori contra quem tem fé ou contra quem é religioso, mas sim o elemento passional na política explica bastante uma série de coisas que a gente vive hoje. Eu vou dar alguns exemplos, né? Se a gente voltar um pouco na história para situar esse mito da racionalidade no comportamento político, a gente pode pegar um exemplo entre tantos, mas um exemplo paradigmático, que é de um filósofo francês do século XVIII. Se eu falo isso, claramente eu estou me movimentando no âmbito do iluminismo francês do século XVIII. Um filósofo especificamente, Condorcet. Condorcet é um filósofo talvez dos mais crentes na razão que o iluminismo. Se você comparar ele com Voltaire, por exemplo, Voltaire era muito mais cético, né, do que o Condorcet. O Condorcet acreditava que a humanidade iria marchar para um progresso em que ela se constituiria num conjunto único de seres racionais,
e que, portanto, acabaria as guerras, as violências, os preconceitos. E a ironia da história é que o Condorcet foi guilhotinado pela Revolução Francesa, né? É uma enorme ironia, uma catástrofe, né? Mas isso poderia nos servir de indicação do grau de pensamento mítico no qual ele se movimentava. E que era um pensamento que estava ali, né? Se você pegar, por exemplo, se você pegar trabalhos como do historiador americano Dan Edelstein, que recentemente publicou um livro, bem recentemente, publicou um livro chamado, numa tradução direta, acho que não tem em português ainda, A Revolução a Vir, é o nome, né? Revolution to Come. A história de uma ideia de Tucídides a Lenin. Que ideia é essa? A revolução, né? Ele mostra como a antiguidade tinha uma concepção de política e de sistema político muito distinto daquele que foi sendo constituído a partir do 18, do qual Condorcet é um exemplo paradigmático. Porque antes, os antigos tinham uma concepção de sistema político como alguma coisa que necessariamente degenerava com o tempo e que estava ali para fazer com que a sociedade e o mundo não ficasse pior do que já era, né? Então, manter um certo status quo, ser um pouco aberto para certas mudanças no que a gente poderia chamar no varejo, jamais o atacado, mas a partir do 18 vai sendo paulatinamente construído, tem uma longa explicação, inclusive por conta do surgimento da burguesia, de que vai se constituindo uma ideia de que a política existe para melhorar o mundo e não para evitar que ele fique pior do que ele já é. E aí a gente tem exemplos como Condorcet, depois a gente tem o Hegel, que é um exemplo gigantesco da concepção de progresso na história. Então, o Edelstein mostra como é diferente as duas concepções de política. E isso é importante, todo trabalho de história é importante para a gente parar de achar que o mundo é aquilo que está na nossa frente o tempo todo. Ou seja, não, a história é uma espécie de tratamento que a gente passa para descobrir que o mundo não é aquilo que a gente vive hoje. Ele já foi um monte de coisas e poderá ser outro. E nesse processo, a democracia, como a gente conhece, infelizmente, pode acabar, né? Porque é uma invenção humana. E aí, então, chegando mais para cá, algumas das características dessa ciência política empírica, por exemplo, você tem hoje algumas paixões tristes, tomando emprestado o conceito do Spinoza, certo? Paixões tristes, que dominam muito o cenário político hoje. Uma delas é o que em português a gente chamaria de raiva, né? Raiva, que é o movimento de você se relacionar com os outros sempre a partir de um sentimento violento, ou que tende à violência, que você não leva em conta o que o outro pensa, você não consegue dialogar. Veja que a gente sabe muito bem do que eu estou dizendo, né? Um outro muito importante, que aliás tinha sido identificado já no 19 pelo Tocqueville na política, que é o ressentimento, né? O ressentimento como paixão política essencial. O antissemitismo se alimenta muito desse ressentimento, né? Eu tenho raiva, eu identifico qual é o causador, porque é um grupo social que tem a origem, mas eu sinto, né? Então, eu sinto o ressentimento, né? E o sentimento é um tipo de sentimento que dura muito tempo. Um outro é um sentimento de humilhação contínua, que tem inclusive a ver com dificuldade econômica, com falta de melhoria de condições de vida, de novo com identificação de grupos que serão responsáveis por eu ser humilhado, né? Na situação em que eu estou. Um outro elemento do âmbito das paixões sombrias, como falam também em ciência política, é o medo, o sentimento de medo, uma sociedade paranoide em que a gente vive, que vai desde o medo do outro ator político até o medo da escolinha onde meu filho estuda, medo de deixar meu filho e dormir na casa do coleguinha, dele ser vítima de violência sexual. Nós somos uma sociedade crescentemente paranoica, né? Então, o que eu queria dizer basicamente é isso, quer dizer, não há a ideia que o Condorcet tinha na cabeça, ou Hegel tinha na cabeça, num progresso racional,
pelo menos até agora não aconteceu, e o que nós estamos descobrindo, me parece, nos últimos tempos, com a emergência de populismos à esquerda e à direita, é de que sim, as paixões são os grandes movimentos, são os grandes motores da relação política. E se você associar isso, você tem pesquisas de comportamento que mostram que grande parte das pessoas não investem nada no tempo de atenção ao voto. Eu invisto minha atenção quando eu vou comprar um celular, quando eu vou casar, quando eu vou separar, quando eu vou comprar uma casa, escolher um trabalho. O meu voto é um só, dane-se. Tudo bem, ele no milhão, mas o meu voto, ele não merece tanta atenção. Então, a ideia de que as pessoas pesquisam muito é aquilo que esses americanos chamam de folk theory of democracy. É uma lenda. As pessoas não pesquisam. E elas tendem a seguir o seu viés ideológico, e quando pesquisam alguma coisa é para reforçar seu viés ideológico. Quem entende que os outros votam mal é porque normalmente entendem que votar bem é votar como eu voto. Ou seja, falta um parâmetro, uma régua muito clara para isso. Então, a ciência política empírica, que é um ramo da ciência política que eu aprecio muito e tenho lido bastante, ela nos ilumina muito para entender que a democracia está muito longe da ideia do Condorcet, do Hegel, e que, na verdade, ela continua sendo dominada por paixões muito sombrias e muito tristes, e elas estão aparecendo hoje muito no que está acontecendo no mundo. Meu nome é Conrado. Sou consultor de inteligência da Broadfy. Imagino que você pode estar pensando: um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não. É exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfy, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfy, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo, vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Para agregar algo a lo que dice Fondé, que me parece fascinante, Frank Bruni escribió un libro que se llama The Age of Grievance. O sea, vivimos en la época donde la política es una competición entre diferentes resentimientos y las pasiones negativas están dominando la política. ¿Por qué? Yo creo, mi pensamiento, ¿por qué pasa esto? Es por dos razones. Uno es porque la democracia overpromises and underdeliver. Promete demasiado, promete muchas cosas que en definitiva no puede proveer. Y entonces, aunque la democracia provee muchísimo, provee más bienestar, más libertad, más longevidad que cualquier otro sistema, siempre promete más. Entonces, el sentimiento de frustración es inherente a el sistema democrático. Eso es lo primero. Y lo segundo es que lo que vemos es el colapso de las visiones positivas del futuro. Es decir, siempre hubo resentimiento, siempre hubo esas pasiones negativas, esas pasiones tristes, pero había un proyecto, una visión positiva del futuro. Los Estados Unidos se caracterizaba por el optimismo.
Es decir, esta sensación de que el progreso es eterno, etc. Europa de la posguerra también se caracterizaba por el optimismo de construir una nueva Europa. La Unión Europea es un proyecto optimista. Pero esas pasiones, la falta de una visión optimista del futuro nos deja solamente con la política como campo de batalla entre diferentes resentimientos. Entonces, eso es una receta para un círculo vicioso de más resentimiento que tarde o temprano toma a los judíos como objetivo de ese ressentimento. E muitas vezes a religião é o refúgio para todas essas angústias, esses ressentimentos, onde as pessoas vão buscar alguma resposta. Eu queria aproveitar esse gancho, Andrés. Vocês dois foram jovens nas ditaduras dos seus países, foram adolescentes nas ditaduras dos seus países. E enquanto Pondé teve ali, viu a política se formar, foi a congressos da UNE e tudo mais, o Andrés foi buscar justamente nas sinagogas e na descoberta da religião esse refúgio para poder ter liberdade de discurso, ler livros que não podiam ser lidos e tudo mais. Então, nesse sentido, a religião ela não necessariamente acaba sendo um problema, como muita gente vê, de briga. Ela pode ser um ambiente de refúgio e de reflexão, desde que se respeite um ao outro, é isso? Sí, la religión efectivamente puede ser un refugio. La religión también puede proveer una visión positiva del futuro. En el judaísmo, la idea mesiánica siempre da una visión positiva del futuro. Pero cuidado, Sí. porque el judaísmo hace dos cosas. Presenta una visión positiva del futuro, pero la pone bien lejos, es utópica. No es que va a pasar mañana. Entonces se genera mucho menos frustración. En el ciclo político de 4 años se genera frustración porque el mesianismo se espera ahora, en los próximos 3 meses. Eso por un lado. Y después hay un proceso en la religión que seguramente Pondé sabe mejor que yo, que es el proceso de metaforización. Es decir, muchos valores religiosos se metaforizan. El Islam, por ejemplo, puede hablar de jihad, pero eso no está mal si la jihad se toma como una metáfora a una lucha espiritual, digamos, interna. El judaísmo puede hablar del mesianismo y está bien si eso se metaforiza como una esperanza a un futuro mejor. Si rompemos la metaforización y entendemos la religión de manera literal, entonces eso es aún más problemático para la caída de la democracia. O sea, el problema no es el problema de la democracia no es la religión, sino la lectura de la religión sin la distancia histórica, sin permitirse tomar la religión como metáfora y no de manera literal. Y lo último que quiero decir nada más es que la religión también se instrumentaliza. En los Estados Unidos se habla mucho de Christian nationalism, o sea, el nacionalismo cristiano, que es muy de derecha. Los cristianos verdaderos, los teólogos cristianos, están muy en contra de eso, porque ellos se dan cuenta que la palabra Christian, en este caso, se toma como un marcador de pertenencia política y no como un elemento religioso. Muchos de los que se dicen Christian nationalist jamás fueron a una iglesia. Están usando, de la misma manera que en Israel está pasando un proceso similar. Hay una utilización de la religión en el campo político, que no es bueno ni para la política ni para la religión. E tem outro ponto que eu acho muito interessante, dado que a gente está nesse ambiente aqui que a Conib nos forneceu, que é a questão de que Israel, é como se Israel não pudesse ter um poder. A partir do momento que Israel tem um poder na mão, ele passa a ser um Estado
com a capacidade de revidar, com a sujeira do poder, digamos assim. Então, desde lá do passado, se a gente for olhar, foi destruído o primeiro, segundo templo, olha, crise instalada, vamos viver cada um no seu ambiente e passar os nossos ensinamentos aqui de forma oral e vamos nos preservar pensando cada um puramente em seu canto. A partir do momento que Israel tem um Estado, tem o poder e tem uma política formada ali para se formar de novo como uma nação pensada, há quem critique, inclusive dentro da comunidade judaica, isso com muita força, do tipo, deveríamos nos manter fora disso tudo. Mas como ser uma nação e tentar levar o ensinamento, Pondé, ou seja, a razão vai acabar prevalecendo. Se não houver essa construção de Estado, de noção de política, de proteção necessária para que um povo se preserve. Olha, eu acho que o antissemitismo, discute-se muito o antissemitismo hoje em dia, com razão. Eu acho que o elemento novo que tem no antissemitismo, que muitas vezes se traveste de antisionismo, é o fato de que os judeus tudo bem, mas judeu que pode matar também não. Certo? Todo mundo pode matar, por várias razões. Mas um judeu que pode matar, que pode revidar, esse não pode. Eu acho que esse é um elemento que historicamente parece novo, sem entrar nos tempos bíblicos, o Davi, coisa e tal, mas em tempos históricos, digamos assim, enquanto tal, é um elemento que não existia muito no horizonte. Então, olha, não, os judeus são ótimos, Einstein era judeu, Freud, não sei o quê, mas judeu matando, não. Né? Atirando, entrando no jogo que os outros fazem, ou seja, é um elemento assim, já sempre foi muito rico, muito inteligente, se agora pode matar então, está roubando no jogo. Né? Então aí fica demais, são muitos elementos juntos, né? Para gerar uma situação como essa. Agora, eu acho importante pontuar uma relação entre religião e política, sabe, que devia nos ensinar muito, mas infelizmente parece que não. É o seguinte: a democracia liberal e o Estado laico, que pelo menos a maior parte das pessoas que eu conheço preza, e acredito que aqui também, nasceram de muito sangue na Europa. Foram as guerras religiosas entre cristãos que geraram o Estado laico. E foi porque os europeus protestantes, católicos, ou mesmo protestantes que matavam protestantes na Guerra Civil Britânica, acabaram chegando a uma conclusão, não porque fizeram a paz com o acordo, mas já tinha morrido gente demais, a economia estava destruída. Westfália. Sim. Em Westfália, em 1648, a paz, quer dizer, católicos e protestantes se mataram tanto, pararam de se matar. Muita gente toma como a data mítica da fundação do Estado moderno. Na próprio Reino Britânico, o próprio Locke, as Cartas da Tolerância, quer dizer, o rei não pode se meter na região do súdito, o parlamento não pode se meter na região do súdito. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Estado laico, a democracia liberal, tal como a gente conhece, não nasceu exatamente da boa vontade dos homens. Eles nasceram de uma situação especificamente... Estou falando do Estado moderno, da democracia liberal moderna, não estou falando de Atenas, nada disso. Nasceu de uma situação específica de cerca de 200 anos de massacre. Né? Não foi porque os homens um dia se sentaram e chegaram à conclusão, não, agora vamos viver em paz. Não, agora não dá mais para se matar, está todo mundo cansado, está tudo destruído. Isso devia ser lembrado a cada dia, porque isso, inclusive, nos ajuda a combater essa mitologia de que a democracia nasceu das boas paixões humanas. Isso pode nos manter atentos, infelizmente, a um fato que está sempre presente, que é o Santo Agostinho, o grande filósofo, ele dizia que quando Deus se mete na história, você tem a cidade de Deus, ele fala. Né? Ele organiza a história. Mas se ele se afasta da história, a história é só uma repetição contínua de pecado, concupiscência, violência. Então, eu
suspeito muito de que uma coisa que atrapalha muito o nosso debate público é a mitologia do Condorcet. E aí, quando a gente, no caso do judaísmo, do antissemitismo e da recusa do Estado de Israel, quando a gente se bate com isso, inclusive isso era uma temática na minha conversa com o Bernard Henri, quinta-feira, né? Às vezes você vai com a posição racional, iluminista, enquanto que o que acontece não é no plano racional iluminista. Até porque o outro lado não quer ouvir, né? Não ouve, não está nem aí. Diga, Andrés. Lo que tú dices sobre el surgimiento de la democracia me hace pensar a una frase de Borges. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. La democracia nos surge porque la alternativa es horrorosa. O sea, es espantosa, digamos. Surge del hartazgo. Pero quiero volver un segundo a la pregunta tuya sobre el poder, Israel y los judíos. El mundo no judío siempre miró a los judíos de manera paradójica. De un lado, los judíos tenían muchísimo poder. Manejan el mundo, pueden envenenar los pozos, pueden traer la peste. Del otro lado, no tienen poder. Es fácil matarlos, expulsarlos, oprimirlos, etc. Esa es la paradoja del nazismo. O sea, el nazismo dice, los judíos son todopoderosos y sin embargo los podemos matar y no pasa nada. O sea, el Estado de Israel rompe esa paradoja. Los judíos ahora tienen poder y tienen poder verdadero, es decir, tienen poder concreto. Ahora, en el mundo judío interno también hay un cambio muy profundo a partir del sionismo. Es decir, muchos judíos creyeron o creían, y algunos hasta el día de hoy creen, que la virtud del pueblo judío es la falta de poder. Hannah Arendt hablaba de los judíos son un pueblo fuera de la historia, es decir, y eso les permite a los judíos desarrollar valores humanistas, ser la conciencia del mundo, es decir, todas cosas que también son mitológicas. Es decir, algunos judíos son la conciencia del mundo. El carácter mesiánico del pueblo judío. Exacto, el carácter mesiánico, etc. Ahora, hay un debate dentro del pueblo judío con el surgimiento del sionismo que está muy bien ejemplificado por un debate entre George Steiner y Isaiah Berlin. George Steiner escribe un artículo, él no era antisionista, pero él decía que el sionismo estaba mal porque el genio judío venía precisamente del exilio, de esa posición que los judíos tenían de no tener poder, etc. Entonces George Steiner escribe un artículo muy interesante que se llama Our Homeland the Text, a nossa terra natal é o texto. Entonces, no necesitamos otra tierra natal, ¿no? Bueno, y él dice ahí que el genio judío, Kafka, Freud, etcétera, Einstein, surgen precisamente porque por el exilio. Bueno, Isaiah Berlin le responde en un artículo fascinante que se llama El costo de curar a una ostra. Oyster, ¿no? Berlin dice lo siguiente: una colonia de ostras produce una perla,
Pero para producir la perla, para producir una perla, toda la colonia de ostras tiene que estar sometida a una enfermedad. Entonces Isaiah Berlin dice, sí, el exilio hace que los judíos produzcan una perla. Freud, Kafka, pero para eso hay que someter a todo el pueblo judío a la enfermedad del exilio. Entonces él dice, basta, si hay que renunciar a la ostra, a la perla, renunciamos, pero seamos ostras sanas, normalicemos la existencia judía. Entonces, pero muchos de los debates que vemos hoy en día entre sionistas y antisionistas dentro del pueblo judío tienen que ver con esto, con la pérdida de la superioridad moral, que en realidad nunca existió, pero no importa, es una superioridad moral mítica que ahora los judíos perdemos porque somos normales. No somos ni mejores ni peores que otros. Tenemos un Estado, un ejército que se comporta como todos los ejércitos. Yo creo que se comporta mejor, pero no importa. Se comporta básicamente como cualquier... Mas tem que também agir melhor para não ser julgado. Ainda tem isso. Sí, exacto, pero... Tem que sempre se observar mais do que outros. Pero se observan más precisamente por la mitología esa de que los judíos tienen que ser la conciencia moral del mundo. No sé por qué tenemos que ser la conciencia moral del mundo. Los que quieran ser la moral conciencia del mundo, que lo sean, pero los que quieren vivir una vida normal de ostra sin perla, que lo sean también. Pondé, nessa linha, a resposta do Gabriel mais cedo foi maravilhosa, né? Quando o Gabriel perguntou a ele como é que 30% da população judaica vota em Nova York. Ele falou, porque somos um povo normal. Tem quem pense, tem quem não pense, e isso faz parte. O que a gente viu em Nova York foi um grande movimento populista, uma habilidade enorme de saber lidar com as redes sociais, de saber comunicar no mundo moderno, de não ficar preso, engaiolado numa única forma de pensamento, saber transmitir ideia. Está aí o perigo? Esse é o perigo moderno? Em vez de se ater a um refúgio religioso ou a razão por si só, é você só saber jogar o jogo? Esqueci que eu tinha um. Olha, recentemente eu tenho um programa na TV Cultura chamado Linhas Cruzadas, e a gente está preparando um programa que tem a ver com o tema das virtudes. O conceito de que a virtude é silenciosa, que é uma discussão muito interessante, que vem inclusive da Bíblia também, né? Que a virtude não se anuncia quando ela entra no ambiente. Ela é tímida. Você reconhece a virtude pela prática. Não existe nenhuma pessoa honesta teoricamente, né? E aí tem uma questão que a gente está discutindo, específica, que tem a ver com a tua pergunta. A questão é a seguinte: será possível que uma pessoa que queira ganhar uma eleição, né, você vai para uma eleição porque você quer ganhar a eleição, a não ser que você esteja ali brincando de alguma outra coisa, ou esperando que daqui 30 anos você ganhará, se agora você tem 12. Né? Mas assim, uma pessoa que quer ganhar uma eleição porque ela quer atingir um poder específico, sendo executivo mais paradigmático, e para isso ela precisa ganhar a eleição, será que de fato ela permanecerá virtuosa até o fim? Quer dizer, essa é uma pergunta essencial na democracia, né? É uma pergunta que, assim, tudo bem, dizer que sim pode ser um bom marketing para mim, né? Ou pode ser um bom marketing para deixar você tranquilo. Mas a filosofia não nasceu para deixar ninguém tranquilo. Isso foi uma invenção posterior, de quem barateia, né? Então, assim, é possível mesmo acreditar que alguém que quer ganhar uma eleição, para ganhar o poder, e será virtuoso até o fim, no sentido de só dizer a verdade, só ter bons sentimentos. Sem ceder às pressões. Não ceder às pressões dos jogos políticos e tal. E aí, eu vejo que a tua pergunta, quer dizer, hoje, com as redes sociais, a gente sabe que uma das causas das guerras religiosas na Europa foi justamente a invenção da imprensa, a tradução da Bíblia,
a publicação, um maior alcance da circulação da palavra. Quando você altera os mecanismos de transmissão de conteúdo, conhecido como mídia, você impacta o mundo, como foi o rádio e o fascismo. Seguramente as redes sociais estão transformando o mundo. A gente está no meio e não sabe direito para onde vai. Mas seguramente, na medida em que você entra em contato com mais pessoas, você, como mesmo dizia o Andrés há pouco para mim, o Mamdani é um Trump de esquerda, né? Ele falava isso para mim há pouco. Quer dizer, é um populista com sinal trocado, mas trabalha em cima de facilitação, de investimento, inclusive, eu diria, nas paixões que as pessoas têm, nos ressentimentos. Então, sim, as redes sociais, as mídias sociais, elas são uma ferramenta que faz com que você chegue mais perto das pessoas. E nós adoramos mentiras que a gente goste. A gente adora, por isso que a gente passa adiante fake news que concorda com nós. Né? Então, isso é um problema talvez maior do que os iluministas pensaram. Né? Freud, inclusive, ajuda a gente a saber disso. E como outros autores, né? Que a razão, coitada, ela se afoga no mar de paixões o tempo inteiro. O Nelson Rodrigues dizia que a busca da razão é dolorida como a sese da santidade. O Nelson Rodrigues, ele comparava uma coisa com a outra. Então, eu acho que sim, né? Com as redes sociais, com a manipulação das mídias sociais, com acesso mais direto às pessoas, com as pessoas todas terem se transformado em emissor e não só receptor de conteúdo, isso faz com que o ruído seja muito maior e os profissionais que conseguem e candidatos que conseguem justamente falar com essas pessoas, eles têm uma chance de manipular muito melhor esse campo das paixões. Agora, mas uma diferença que eu ouvi dizer, não sei se é mentira ou é verdade, que tem uma diferença entre o Mamdani e o Trump, é que ele é de Uganda, é verdade isso? Uganda, portanto, não pode ser presidente americano? Não pode. Então, tem um limite no processo dele. Né? Mas o movimento que ele significa pode ir muito além dele. O movimento é o mismo movimiento, eu acho. Tiene varias cosas en común. Una es, por ejemplo, lo que tú dices, el dominio de las redes sociales. Tanto Trump como Mamdani suben al poder gracias a las redes sociales. Lo segundo que tienen en común es que presentan soluciones mágicas a problemas extremadamente complejos. O sea, Trump dice: voy a poner tarifas a Brasil y con eso la economía va a estar bien. Es una estupidez, es una solución mágica. La economía es mucho más compleja. Mamdani dice: voy a hacer rent freeze, ¿cómo se dice eso? Manter congelados los alugueles. Y con eso Nueva York va a ser más affordable, más barata. También es una estupidez, sí. Es una solución mágica a un problema que no tiene solución. Nueva York es el centro del mundo, millones de personas quieren vivir ahí, siempre va a ser cara. Es como París, como Tokio, como Londres. Son ciudades que siempre van a ser caras. Entonces los dos proponen soluciones mágicas. Los dos se basan en el resentimiento. O sea, Mamdani es el resentimiento de una clase educada que tiene movilidad social negativa, ¿no es cierto? Muchos de los votantes no son gente pobre, son gente muy bien educada que ve que en la nueva economía sus trabajos van a dejar de existir. Trump lo mismo, es el resentimiento de la población blanca que se siente desplazada por las nuevas minorías. Y finalmente, los dos buscan un scapegoat. ¿Cómo se dice scapegoat en portugués? Uma rota de fuga. Sí. En el caso de Trump son los inmigrantes. En el caso de Mamdani son los malos capitalistas. Una política que es una competencia entre populismos es una receta para el desastre. Porque las soluciones no son así. No, nada es. Pero lo interesante es, y una cosa más, ambos se basan en la desconfianza al sistema.
Piensen que Trump viene de fuera del sistema y Mamdani también viene de fuera del sistema, no viene del partido, ninguno de los dos viene del partido. O sea, hay una crisis de autoridad en el sistema político que también ayuda a estos populismos. Entonces, yo creo que cuando los judíos estamos en el medio de un populismo de derecha y un populismo de izquierda, tenemos un problema y tenemos que trabajar con aliados en la sociedad civil, en la política, para justamente resistir este canto de sirena del populismo, para que la sociedad pueda resistir este populismo. E como a gente está caminhando já para o nosso final aqui, infelizmente, eu queria, do lado de cada começando pelo Andres. O Andres, a gente é CEO e presidente da Jewish Funders Network, que é uma comunidade internacional de fundações privadas e filântropos em todo o mundo, cuja missão, salvo engano, é promover a doação com significado. Sim. Né? Não é a doação pela doação. E temos o nosso pensador, nosso filósofo aqui, o Pondé, professor, que ajuda tanta gente a pensar. De um lado ou de outro, financiando ou não, eu acho que a ideia que os dois trazem aqui é só com educação e instrução que a gente vai conseguir realmente alcançar mais pessoas e abrir mentes. Quero uma palavra sua, Andres. O que falta hoje para que a educação funcione? No sentido de educar a população nesse sentido. Muito fácil, numa palavra. ¿Tengo 3 horas? No, pero yo creo que lo que estamos, como decía Pondé, estamos en un momento de cambio. El rol de los educadores está en crisis, porque si yo necesito ahora información, la puedo obtener de ChatGPT o de Google, right? Entonces yo creo que lo que necesitamos, una pregunta fundamental hoy en día es redefinir para qué existe la educación, la transmisión, el sistema escolar, etc. Y los judíos aquí también tenemos un rol. Los judíos fuimos los primeros en tener un sistema escolar universal. Ben Gamla es el que crea hace 2000 años el primer sistema universal escolar. Bueno, hoy en día hay que crear un nuevo sistema. El sistema escolar como lo conocemos hoy probablemente no sirva más en el siglo XXI. Con inteligencia artificial, con tecnologías nuevas, etcétera, va a haber que cambiar. Entonces yo creo que lo que habría que hacer es darle permiso a la sociedad y a la comunidad judía para experimentar con nuevos modelos y con nuevos modelos educativos. Bom, eu vou situar a tua pergunta, e não vou responder numa palavra só, que é impossível. Eu vou situar a sua pergunta mais no âmbito da formação dos profissionais de mídia. Tá? Porque falar de educação, então, além do viés que o Andrés tocou, quer dizer, no caso do Brasil, sei lá, são cerca de 500 anos, o mínimo, de você tá batendo cabeça na parede. No caso, eu vou centrar no caso dos profissionais de mídia, porque, inclusive, eu acho que esse tema também vai direto ao ponto do antissemitismo contemporâneo entre nós no Brasil, não só no Brasil, não estou dizendo que é só aqui, não. Eu estou falando de nós aqui. Porque, infelizmente, e eu convivo com isso diariamente, infelizmente, a formação dos jornalistas, a imensa maioria, ou de profissionais que atuam nas mídias profissionais, nas mídias clássicas, ou como alguns chamam a velha imprensa, como falam nas redes sociais, a imprensa tradicional, infelizmente é uma formação monotemática, monolítica, ideológica. Então você já sabe exatamente, quase sempre, o que um jornalista pensa sobre Israel. É assim, é quase óbvio. É claro que tem algumas exceções, mas é quase óbvio. Você sabe o argumento hoje é a teoria decolonial, o problema do imperialismo, Israel é o resto do colonialismo europeu, que é uma requentada do velho problema do protocolo do sábio de Sião, dominam o financiamento da universidade americana, mas eu diria que, pontualmente, a universidade
continua formando profissionais de mídia que são, na sua imensa maioria, completamente enviesados e ideológicos. E a ideologia produz burrice. Certo? Ó. A visão fica deste tamanho. E quem disser que as universidades de curso de humanas no Brasil não são massivamente viciados no pensamento de esquerda, ou não conhece, ou é mentiroso. Obrigado. Agradeço imensamente. É por isso que a gente criou o Rivonews. Para quem ainda não conhece, é claro que eu vou vender meu peixe aqui, que é o nosso canal de notícias, que busca exatamente tentar furar essa bolha que vocês acabaram de ouvir. Muito obrigada. Obrigada. E assim encerramos mais uma edição do programa Em Foco. E obrigada por nos acompanhar até aqui. Continue conectado com a nossa programação, informação de qualidade, cultura, história e atualidade. Tudo isso você encontra na TV Judaica. Baixe o aplicativo da TV Judaica no seu celular, disponível na Apple Store e Google Play. Também estamos presentes nas principais Smart TVs, em suas lojas de aplicativos e na Soul TV. É fácil, rápido e totalmente gratuito. Aproveite e acompanhe também nossas redes sociais: Instagram, Facebook e YouTube. Lá você encontra entrevistas completas, reportagens exclusivas, documentários, bastidores e muito mais. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever para fortalecer ainda mais o nosso trabalho e ajudar a ampliar a voz da comunidade judaica no Brasil. Nos vemos no próximo programa. Até lá! TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira.